Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Na última aula nós vimos como criar classes internas e agora nós vamos ver como nós podemos criar classes internas dentro de métodos, ou seja, classes locais. Vamos criar aqui uma nova classe chamada classes locais teste. Vamos criar aqui o método public static void main. Então nós temos essa classe externa. Vamos imaginar que nós estamos aqui criando um nome. Em seguida, nós vamos criar um método public void. Vou colocar método porque não tenho nenhum nome para dar para esse método. Vamos colocar alguma coisa um pouquinho melhor. Faz alguma coisa. E nós vamos criar uma classe interna dentro desse método. E nós vamos criar aqui public void imprime nome externo salt nome. Então, como você pode ver, apesar de nós declararmos essa classe interna dentro de um método, nós ainda temos acesso aos atributos. Agora vem a seguinte questão: como nós fazemos para utilizar essa classe interna? Bom, nós já sabemos que para utilizar uma classe interna nós precisamos de um objeto da classe externa. Então, classes locais teste ponto. E agora? Bom, se você criar um objeto, como você faz para criar um objeto da classe interna? Porque se você colocar externa ponto, e você vai ver aqui que nós não temos interna, nem mesmo se nós fizermos dessa forma. Ou seja, você não tem acesso a uma classe local dentro de um método, uma vez que você saiu fora daquele método. E mesmo que você chame o método externa ponto, faz alguma coisa, nada irá acontecer porque você precisa de um objeto para essa classe interna funcionar. Então, a única forma que nós temos de solucionar esse problema é logo depois da declaração da classe e antes de você terminar o método, você criar um objeto da classe interna e chamar esse método in.imprime nome externo. Agora, Ctrl Shift F10, você consegue utilizar, ou seja, fora daqui você não consegue chamar essa classe interna de nenhuma forma. Agora tem uma regra que eu quero explicar para vocês, que ela mudou na nova versão do Java, que é o Java 8. Nós estamos utilizando o Java 8. Se você pressionar aqui F4, você vai ver aqui em projeto, nós estamos utilizando o Java 1.8 e a linguagem do projeto é o Java 8. Até agora nós não precisamos mudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar para o Java 7 e vamos aplicar, porque essa regrinha mudou e eu vou mostrar tanto no Java 7 como no Java 8. Classe interna, ela não pode utilizar atributos locais de métodos, a não ser que eles sejam finais. O que isso significa? Significa que se eu tiver aqui, por exemplo, sobrenome, e eu quiser imprimir aqui sobrenome, o IntelliJ fez o favor de adicionar final aqui para mim, mas eu não quero, eu vou ter um erro de compilação. E por que nós temos um erro de compilação? Simples. Lembre-se que variáveis locais, quando esse método termina a sua execução, ela simplesmente some do heap, da memória. O problema é que classes internas, mesmo dentro de métodos, elas podem ter uma vida mais longa do que os atributos locais do método. Isso significa que em algum momento existe a possibilidade dessa classe interna utilizar esse sobrenome e esse sobrenome ter sido extinto da memória. Então é por isso que você não pode utilizar, a não ser que seja final. Mesma coisa
se você estivesse utilizando o teste aqui, você precisaria criar aqui esse atributo como final. Agora, o que muda no Java 8? Bom, vamos voltar aqui, selecione o projeto, pressione F4, Project, Java 8. E você pode ver que esse erro simplesmente sumiu. Por quê? A mudança que eles fizeram no Java é, ou essa variável ela é final, ou ela é a palavra que eles estão utilizando, deixa eu ver, vou mostrar aqui o erro, aí eu vou lembrar o nome da palavra. Sobrenome recebe outra coisa. Effectively. Então, ela precisa ser ou final ou efetivamente final. Significa que quando você não altera essa classe, quando você não altera esse atributo ele é efetivamente final. O problema é que se você fizer uma alteração que nem nós fizemos aqui, nós temos um erro de compilação porque não é mais final. Ou seja, se você tivesse declarado como final, você nunca poderia fazer essa alteração. Então, se você não faz nenhuma alteração, a partir do Java 8, ele considera esse atributo como final. Então, tomem cuidado na versão do Java que vocês estiverem utilizando. Vamos voltar aqui, vamos remover. E para finalizar, classes locais dentro de método, você tem as mesmas regras que você tem para métodos. Então, essa classe aqui, como ela está dentro do método, quer dizer, segue as mesmas regras para os atributos dentro dos métodos. Então, existem apenas 2 modificadores que você pode utilizar aqui. Então, se você quiser utilizar o modificador public, você não vai poder. Se você quiser utilizar o private, você também não vai poder. Para a classe, você só pode utilizar final ou abstract. Mas aí você não vai poder inicializar ela aqui. Então, são os únicos atributos que você pode usar. E lembre-se, nunca os 2 ao mesmo tempo, porque os objetivos de vida deles são diferentes. Um significa que você deve, que é o abstract, deve criar uma subclasse, que essa classe interna foi criada para ser estendida, e final, que ela não pode ser estendida. Então, essas são as classes locais dentro de métodos. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais.